Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e neste vídeo a gente vai ver como a gente faz para gerar um arquivo TXT, ou seja, um arquivo do bloco de notas dentro do Excel com a programação VBA. Então, em outro vídeo, a gente viu como faz para a gente extrair informações de um arquivo TXT. Então, neste vídeo aqui, a gente vai ver o inverso, a gente vai gerar esse arquivo TXT. Bom, então para quem não viu sobre o vídeo que a gente importa informações de um arquivo TXT, basta ir lá no nosso canal, procurar por importando arquivos TXT via VBA, que a gente vai ter esse vídeo aqui que a gente está vendo na tela, e seria muito interessante porque basicamente 50% da estrutura lógica que a gente usou nesse primeiro vídeo, a gente vai usar nesse segundo, onde a gente faz o caminho inverso, que a gente vai gerar o arquivo, ok? Então, quem quiser ver, está lá disponível no canal. Bom, então, para trabalhar com o arquivo TXT, a gente parte da lógica que a gente vai tirar informações de uma determinada fonte, seja essa fonte um ERP, um banco de dados ou uma própria planilha de Excel, a gente vai tirar informações dessa fonte e exportar para um arquivo TXT, que consequentemente, em um segundo momento, vai ter uma outra base que vai importar essas informações. Então, primeiro a gente exporta para um arquivo TXT e depois a gente importa em algum momento, ok? Então, basicamente, o que a gente precisa ter em mente quando a gente vai gerar um TXT? A gente precisa definir qual vai ser o layout que a gente vai usar para gerar esse arquivo TXT, ou seja, qual vai ser o padrão das informações que a gente vai gerar. Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem 3 exemplos de padrões ou de layouts que a gente está usando. O primeiro aqui são textos, porque tudo que a gente coloca dentro de um TXT é um texto, mesmo a gente enviando valores numéricos. Então, a gente pode perceber que esses textos estão separados por uma barra vertical. No segundo exemplo, a gente pode ver que as informações estão separadas por um tab, que é também bastante comum. E no terceiro exemplo, a gente pode ver que os valores estão separados por ponto e vírgula. Geralmente a gente usa isso, por exemplo, numa importação de arquivo TXT para o SAP, que é chamado de batch input. Então a gente gera o arquivo nesse formato aqui para a gente poder importar lá no nosso ERP. E depois de definido o layout, é claro que antes da gente gerar esse arquivo, a gente precisa validar. Então, a gente cria um validador, ou seja, uma série de checagens que a gente faz para ver se aquelas informações estão realmente corretas para a gente poder gerar naquele determinado layout. E, portanto, lá na importação, a gente também tem que validar para ver se aquele arquivo foi gerado realmente naquele padrão que a gente precisa, ok? Então, a gente valida antes de gerar e depois valida antes de importar também esse arquivo. Isso é bastante comum na maioria das aplicações, ok? Então, como eu disse, existem várias fontes que a gente extrai as informações para poder gerar o arquivo TXT. Pode ser um banco de dados, um RP, que a gente extrai informações via um relatório, a gente exporta para um Excel, para um TXT também. E daí a gente também tem as fontes que a gente usa no próprio Excel, e a gente pode também extrair informações dentro de um TXT e gerar um segundo TXT para fazer uma importação. Portanto, esse modelo lógico é o mais comum da gente fazer. A gente extrai informações, trabalha essas informações dentro de uma planilha do Excel, geralmente. A gente monta o nosso layout também dentro do nosso VBA, e também a gente coloca todo o código de validação dentro do próprio VBA antes de gerar o nosso arquivo TXT. Então, é esse modelo que a gente vai usar agora. Bom, então, como eu comentei, os códigos para extrair informações de um TXT e gerar um arquivo TXT são bem parecidos, Como a gente pode notar aqui, o que muda são esses 2 comandos no modo de abertura. A gente vai ver isso lá na prática dentro do VBA, mas aqui só para a gente entender um pouquinho o que muda dentro de um código e outro, a gente pode perceber que é o comando input para extrair informações de um TXT e o output para gerar um TXT. E na questão de output, ou seja, na geração de um arquivo TXT, a gente tem basicamente 2 maneiras para fazer isso, que é usando o próprio comando output
e usando também o comando append, que basicamente a diferença entre os dois é que o output ele cria um novo arquivo ou sobrescreve o arquivo se ele já existir. Então, se a gente for gerar um arquivo chamado arquivo.txt e ele já existir, quando a gente envia informações através do output, ele vai sobrescrever, ele vai substituir o conteúdo. Já no append, ele vai na última linha desse arquivo e vai inserir as informações lá no final, ok? Então, a diferença entre os dois comandos é essa, ok? Bom, então agora, no ambiente de programação aqui dentro do VBA, a gente já vai gerar o nosso primeiro arquivo. E a primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente viu lá no slide, é começar pelo comando open, que serve não só para abrir o nosso arquivo, mas criar o nosso arquivo também. Depois disso, a gente coloca aonde que vai estar o nosso arquivo TXT, ou seja, qual vai ser o caminho. No meu caso aqui, eu usei c:/temp como a pasta, né, que eu vou usar, e o meu arquivo vai chamar arquivo, e a gente tem que colocar também a extensão dele, que é sempre a extensão TXT, ok? Depois disso, a gente já pode colocar o modo de abertura desse arquivo, que no nosso caso, o primeiro exemplo que a gente vai fazer é usando o output. Então, a gente já pode escrever aqui for output, né? Ou seja, o modo de abertura é output, as1, que quer dizer que vai ser o arquivo de número 1 que a gente vai abrir. Então, para cada arquivo que a gente abrir, a gente coloca uma numeração para ele. Bom, depois disso, a gente já pode começar a escrever no nosso arquivo. Então, a gente usa o comando print. Então, print número 1, né, que é o arquivo, é o primeiro arquivo que a gente está trabalhando. Depois disso, a gente coloca uma vírgula e já começa a escrever o conteúdo que a gente vai enviar lá para o nosso arquivo TXT. Então, sempre a gente usa aspas, né? Se não for uma variável aqui, a gente sempre tem que colocar o conteúdo que a gente vai enviar entre aspas, ok? Então, eu vou escrever a palavra teste aqui para a gente enviar esse conteúdo lá para o nosso arquivo. E, por fim, a gente fecha esse primeiro arquivo que a gente abriu com a instrução close 1. E agora, então, a gente já pode executar aqui a nossa macro, o nosso programa, que ele vai gerar o nosso arquivo. Notem que é bastante simples a geração de arquivos TXT. Eu vou dar um play aqui e agora a gente vai lá na pasta ver que o nosso arquivo, né, de nome arquivo.txt, está com o conteúdo que a gente enviou lá, entre aspas, o conteúdo teste. Então, só reforçando, o output, ele cria um novo arquivo, caso esse arquivo não exista, e se existir esse arquivo, ele substitui o conteúdo, ok? Agora a gente vai ver o comando append. Bom, então agora para a gente usar o modo de abertura append, basta trocar aqui onde está escrito output para a palavra append. E com isso a gente sabe que ele vai inserir as informações na última linha. Então eu vou colocar aqui um outro texto, vou colocar segunda linha, só para a gente saber que esse conteúdo é uma parte para ser incorporada no nosso arquivo. Então eu vou dar um play aqui e agora a gente vai ver como ficou o nosso arquivo TXT. Então notem que quando a gente usou o append, ele não substituiu o conteúdo que já estava no arquivo e colocou o conteúdo que a gente enviou para a última linha, ok? Então, essas são as duas formas da gente gerar um TXT. Bom, então agora a gente vai fazer um exemplo usando o conteúdo de uma planilha do Excel. Como eu disse lá no começo, é muito comum a gente tirar informações de uma fonte, trabalhar dentro do Excel e depois gerar o nosso TXT através do conteúdo da nossa planilha, ok? Então, aqui a gente tem a planilha. Notem o seguinte, que eu deixei aqui o caminho onde eu quero que seja gerado o nosso arquivo de TXT. Então, na célula B1, a gente tem todo o caminho, inclusive o nome, né, do arquivo e a sua extensão. Então, quer dizer, diferente do que a gente fez nesse exemplo anterior, que a gente colocou lá dentro do código, aqui não vai ficar volátil, ou seja, quando eu quiser mudar esse caminho, basta eu mudar aqui na nossa planilha. Então, a nossa planilha tem várias linhas aqui e 3 colunas, e eu coloquei também um botão aqui para a gente executar a nossa macro. Então, olhando o nosso código, a gente pode perceber o seguinte: a primeira coisa é o comando open, que a gente já colocou aqui. A única coisa que a gente mudou foi o caminho, que a gente não está escrevendo mais direto no código, como eu acabei de dizer. A gente está usando a célula B1. Depois eu seleciono, né, coloco o ponteiro ali onde vai começar a nossa planilha, que é
a célula A4 e depois disso eu começo um looping que vai percorrer toda a planilha a partir da célula A4. Portanto, quem não souber trabalhar com loop, a gente já fez vários vídeos aí explicando como que a gente trabalha com loop do começo ao fim, tá bem tranquilo da gente aprender. E depois disso, aqui é a linha que a gente alimenta o nosso TXT, né? Lembrando que a gente usou o comando print, número 1, que é o primeiro arquivo que a gente abriu, e depois disso a gente começa a alimentar o arquivo TXT com o conteúdo da nossa planilha. Então, se a gente reparar aqui, depois do nosso comando print, que é o comando que escreve dentro do TXT, que alimenta o TXT, a gente tem aqui o primeiro conteúdo que a gente vai enviar, que é a nossa célula ativa. Então, a gente começou na A4, então ele vai enviar para o TXT o conteúdo da A4. Depois disso, a gente usa um e-comercial aqui que a gente vai concatenar dois textos, né? Também, quem tiver dificuldade para entender aqui, basta assistir os vídeos que a gente trabalha bastante com o e-comercial, mas basicamente ele serve para concatenar duas partes de textos. Portanto, a célula ativa e o segundo ou a segunda parte que vai ser a coluna 2, como a gente está colocando aqui, usou o comando cells também, que é um comando de endereçamento. Então, basicamente, a gente vai fazer o quê? Vai concatenar as três colunas com um separador aqui. Então, a gente colocou uma barra vertical aqui, que é o nosso delimitador de coluna, ou seja, uma coluna vai ser separada da outra através desse caractere ou qualquer outro caractere que a gente precisar colocar aqui. Então, com isso, a gente forma um padrão. Como a gente comentou aqui nesse slide, né, a gente está usando um layout, ou seja, um padrão, que nesse caso aqui é o primeiro exemplo que a gente tem. A gente vai montar cada uma das linhas separadas por uma barra vertical, ok? Então, basicamente, é nessa parte que os layouts mudam, né? Ou os modelos, os padrões mudam, né? Então, a gente pode usar aqui um ponto e vírgula, a gente pode usar um VBTab, né? Que é são textos separados por tabulação, então a gente usa um VBTab aqui. Então, basicamente, é aqui que o nosso layout muda. E seguindo o código, né, basicamente, a gente pula de linha aqui e volta para o começo do nosso looping até que ele não encontre a última célula. Então, ele vai ficar repetindo, pulando de linha e alimentando o nosso TXT. Então, vou dar um play aqui para gerar o nosso TXT. A gente colocou uma mensagem box lá para avisar que o nosso arquivo foi gerado com sucesso. E ele já percorreu aqui, como a gente pode ver, a planilha toda. E agora, se a gente for na nossa pasta lá, a gente dá uma olhadinha, o arquivo TXT foi gerado exatamente com o conteúdo da nossa planilha lá. E lógico, esse conteúdo, né, cada uma das colunas separados pela barra vertical. Para alguns padrões, por exemplo, a gente não pode enviar o número com a vírgula, né, que separa a casa decimal, então a gente tira essa vírgula lá dentro do nosso VBA. Então, por exemplo, se o nosso padrão não pudesse enviar a vírgula, a gente usaria o comando replace, que é substituir um conteúdo por outro. Então, a gente escreve aqui no começo da terceira coluna, que é onde está esse outro modelo aqui, que tem a terceira coluna com valores. Então, a gente coloca um replace aqui e depois no final lá a gente coloca que estamos procurando a vírgula no nosso texto e vamos substituir por vazio, abre aspas e fecha aspas. Dessa forma, a gente pode gerar o nosso arquivo nesse padrão e, portanto, se o layout do arquivo precisar que a gente não envie, o nosso conteúdo já vai para o nosso arquivo de TXT já tratado, ok? Bom, então era isso que eu tinha para mostrar sobre geração de arquivo TXT através do VBA, né, através do Excel. Então, com isso, a gente já tem uma base muito boa para gerar praticamente todos os tipos de arquivos TXT que a gente precisar, ok? Bom, e antes de finalizar, eu queria dizer que todos os projetos que a gente vê aqui no canal do YouTube estão disponíveis lá no site macrofaz.com.br. Então, quem quiser baixar esse arquivo, por exemplo, basta ir lá no site macrofaz.com.br, clicar em videoaulas e notem o seguinte, que tem mais de uma página aqui no site, então tem várias páginas e aqui vocês encontram todos os arquivos que a gente vê aqui no canal, ok? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like aí embaixo, assim você ajuda o canal. E se não se inscreveu, se inscreva para ficar sabendo sobre todos os projetos que a gente vai ver aqui no Macrofaz, ok? Então, obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo.